Sejam bem-vindos a mais uma edição de retrospectiva do programa Inteiro Teor. E relembre conosco decisões da Justiça Federal que no ano passado impactaram a vida de muita gente na primeira região. Não sai daí, hein? Operadora de plano de saúde terá que ressarcir custos de prótese a paciente que se submeteu à cirurgia cardíaca. TRF1 considera indevida a cobrança da Fundação Universidade de Brasília pela emissão de diploma e de outros documentos. TRF da primeira região reconhece a um agente penitenciário temporário o direito de portar arma, mesmo fora do serviço. Saiba mais agora, aqui no Inteiro Teor. Adotar hábitos saudáveis como praticar exercícios, alimentar-se de forma equilibrada e não fumar pode tornar mais fácil a tarefa de afastar o risco de doenças cardíacas. Mas nem todo mundo consegue. Em muitos casos, a indicação é a cirurgia. E os planos de saúde precisam garantir que os pacientes tenham à disposição todos os recursos indicados pelos médicos para o sucesso do procedimento. Mas nem sempre é assim, e muitos recorrem à justiça. Quem conta uma história assim é Daniela Garcia. Uma cirurgia capaz de salvar vidas. Estamos falando da angioplastia, considerada fundamental por médicos nos casos de infarto agudo, por exemplo. Qual o objetivo da angioplastia? A angioplastia coronária, que é a nossa área de atuação, a angioplastia ela pode ser feita em diversos vasos, desde os vasos periféricos, até os cerebrais e os coronários, que são as artérias que irrigam o músculo do coração. Então nós vamos nos deter mais nas artérias coronárias, que é a grande maioria das angioplastias que são feitas hoje em dia. O objetivo principal é você desobstruir as artérias coronárias, quando existe alguma obstrução, para poder você restabelecer o fluxo de sangue para o coração. O médico explica que um dos itens que se tornou essencial no procedimento é essa pequena prótese metálica chamada stent. Quando você implanta ele dentro da artéria, ele funciona como uma estrutura que reveste a parede interna do vaso e impede que a parede do vaso desabe novamente. E segura toda aquela placa, aqueles trombos na parede, aquilo depois vai ser absorvido, o stent vai ser incorporado na parede. Ele serve como uma estrutura para manter a artéria aberta. Hoje em dia, você tem tanta evidência da superioridade do stent, do implante do stent em relação ao tratamento isolado com balão, que ninguém mais faz tratamento de angioplastia só com balão. Tá? O stent, nesse caso, ele é fundamental, essencial e faz diferença no resultado, tanto anatômico quanto no resultado clínico. Então, é inadmissível hoje em dia fazer uma angioplastia sem você pensar em colocar um stent. Apesar de fundamental na cirurgia, há planos de saúde que cobrem a angioplastia, mas não a prótese. Em Minas Gerais, um paciente precisou recorrer à justiça para garantir o ressarcimento do valor gasto com o stent. A empresa alegou que o contrato dele não previa a cobertura. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou a cláusula contratual abusiva, já que a cirurgia era coberta pelo plano, mas não o equipamento, indispensável para o sucesso do procedimento. A operadora terá que devolver ao paciente o valor gasto com a aquisição do stent. Os nossos tribunais entendem que essa decisão cabe ao médico e à sua equipe médica, não à operadora do plano de saúde decidir qual é o tratamento adequado para o paciente. Para tentar evitar problemas, a advogada fala dos cuidados que o consumidor deve tomar na hora de contratar um plano. O consumidor, antes de aderir a um plano de saúde, é importante que ele se informe sobre o que ele está contratando, para ele não ser surpreendido no futuro. Algumas dicas são ele pesquisar qual é o perfil do contrato, se é um contrato individual, familiar, empresarial. Ele também averiguar qual é a abrangência dessa cobertura, se é regional, se cobre o país inteiro. Outra questão importante é ele ver a carência. Uma questão interessante é que a ANS ela tem uma lista que prevê consultas, exames e tratamentos que são obrigatórios para
os planos cumprirem a depender do seu tipo, e é interessante que o consumidor consulte essa lista antes de contratar para saber se o plano que ele está contratando está de acordo com as especificações ou não. E veja a seguir. Justiça garante gratuidade dos documentos essenciais à vida acadêmica de estudantes em estabelecimentos oficiais de ensino. TRF1 reconhece o direito de um agente penitenciário temporário a portar arma mesmo fora do serviço. É já, aqui no Inteiro Teor. Todos os dias, chegam pedidos à Justiça Federal a fim de assegurar a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, exatamente como prevê o artigo 206 da Constituição Federal. Isso inclui o fornecimento dos documentos essenciais à vida acadêmica dos estudantes. Mas nem sempre as instituições respeitam o que diz a Constituição. Acompanhe agora com Ana Paula Souza como a Justiça Federal se posiciona quando isso acontece. Universidades públicas não podem cobrar pela emissão de diploma e de outros documentos. Foi o que decidiu a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao analisar recurso da Fundação Universidade de Brasília. A instituição tentou reverter a proibição da cobrança para emitir documentação já determinada na primeira instância da Justiça. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após receber denúncia dos alunos da Universidade de Brasília. De acordo com as reclamações, a Fundação UNB estava realizando cobrança dos estudantes em diversas situações, como liberação de diplomas, matrícula de alunos especiais, guias de transferências, declarações e históricos. Na ação, o MPF defendeu a inconstitucionalidade da exigência desses pagamentos. A FUB alegou que não havia ilegalidade na cobrança pelos documentos, já que possui autonomia administrativa assegurada pela Constituição Federal no artigo 207. Mas esse advogado especialista em direito civil explica que a autonomia defendida não abrange a prática de cobrança. A autonomia é para o ensino, é para a gestão das universidades, mas não para a cobrança de taxas. Ao analisar o caso, o relator do processo, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, também se baseou na Constituição para destacar que a cobrança de taxas e preços em estabelecimentos oficiais de ensino público é ilegal, pois viola a gratuidade do ensino público, como prevê o artigo 206 da Carta Magna. Para o advogado, a decisão levou em conta aspectos legais relativos à educação. Considerando que o ensino é um direito fundamental e gratuito, não poderia cobrar do cidadão, do seu aluno, a emissão por esse diploma. Então, está na sua condição de entidade pública de ensino público e gratuito essa impossibilidade de estar cobrando por essas taxas. Se entende que essa natureza é de uma relação tributária. O cidadão paga o seu tributo, em pagando o seu tributo, o Estado devolve para o cidadão, no caso a educação, como direito fundamental. Em 2014, a Lei 12.993 alterou o Estatuto do Desarmamento para permitir que os agentes prisionais tenham porte de arma de fogo, a serviço ou fora dele. O problema é quando o agente é temporário. Conheça o entendimento da Justiça nesses casos com o repórter Márcio Fontinelli. Os dados são preocupantes. Uma pesquisa feita pelo site Monitor da Violência, com apoio do Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que no Brasil existe apenas um agente penitenciário para cada 7 presos, quando o ideal seria um agente a cada 5 detentos. Para minimizar o problema, tanto o governo federal quanto os estaduais contratam servidores temporários.
Apesar de fazerem na prática o mesmo trabalho, o regime de contratação pode fazer diferença. No Maranhão, por exemplo, um agente penitenciário entrou na justiça depois que a Polícia Federal negou a ele o direito de portar arma fora do serviço. O motivo? Seu vínculo de trabalho é de natureza temporária e não efetiva. O agente conseguiu garantir o direito em primeira instância, mas a União recorreu ao TRF da Primeira Região. No tribunal, ao analisar a questão, o relator, juiz federal Ilan Presser, explicou que quem pretende ter o porte de arma precisa preencher uma série de requisitos. Um deles é o risco da atividade exercida e, neste caso, o próprio Estatuto do Desarmamento, no artigo 6º, prevê a presunção de situação de risco para os integrantes do quadro de agentes e guardas prisionais. Para o juiz federal, se esse requisito está preenchido, o agente penitenciário temporário também tem direito à posse de arma de fogo, mesmo fora do serviço, para garantir a própria integridade física. Em seu voto, ele afirma: é preciso reconhecer que as atividades dos agentes penitenciários, temporários ou efetivos, os submetem a riscos que vão muito além dos complexos penitenciários, pois eventuais conflitos entre um agente e um preso podem gerar represálias. E o programa termina com um convite. Visite o nosso portal e acompanhe o TRF1 nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Até o próximo programa. Tchau!